E por isso, eu começo com uma pergunta a você: como é que está a sua vida? Talvez a sua resposta seja: pastor, essa semana aí eu tive um desafio grande na minha empresa. Pastor, acabei de casar, estou feliz da vida. Pastor, fechei um contrato daqueles e agora já alcancei o resultado que eu sonhava para o ano inteiro. Pastor, fui mandado embora essa semana. Pastor, estou com os problemas com meu filho. Pastor, meu ministério está bombando, explodindo, coisa linda. Pastor, essa semana foi ninguém na célula lá em casa. Eu não sei. Pastor, eu estou planejando uma viagem. Estou voltando uma viagem. Sabe, eu acredito que todas essas coisas que foram citadas aqui são importantes, mas talvez você não tenha pensado no que mais importa. O que, pastor? A sua vida espiritual, a sua condição espiritual. Pastor, eu não estava pensando nisso não. Irmão, então que bom que você está aqui, porque você precisa pensar nisso, na sua condição espiritual. Como assim, pastor? Você é salvo ou não? Se Jesus voltar hoje, ou a tua hora chegar hoje, você vai para o céu ou para outro lugar? Qual é a tua resposta para essa pergunta? Pastor, eu não estava pensando nisso não. Irmão, você precisa pensar nisso. E a última pergunta que eu faço é: a sua vida está em Cristo ou não? E a pergunta não é se você vai à igreja, se você vai ao culto, à missa, se você tem objetos que remetem a Cristo, se você vem de uma família que se afirma cristã. A minha pergunta não é se você serve da igreja, a minha pergunta não é se você lê a Bíblia, a minha pergunta não é se você tem a Bíblia que fica aberta na sala da tua casa, que você ganhou da tua bisavó. A pergunta não é essa, a pergunta é: você está em Cristo? Você pode afirmar isso hoje? É isso que Paulo responde no texto que nós lemos. Porque muitos dizem que estão em Cristo, que creem em Jesus, mas esse texto vai dizer exatamente se você, se eu, se nós estamos em Cristo ou não. Você está aí, querido? Vamos encontrar essa resposta? Primeira coisa que esse texto nos ensina: o homem sem Cristo é um morto vivo. Olha o que diz os versos 1 a 3. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Querido, Paulo está dizendo que o homem sem Cristo é um morto vivo. O que ele está dizendo, meu irmão, é que uma vida sem Cristo não é uma fraqueza ou um desvio, é uma morte existencial. Morte, morte, morte. Na verdade, ele está falando da nossa condição espiritual. Morte, que Paulo cita aqui, é a morte espiritual. É o resultado de uma vida no pecado. E o pecado provoca separação entre o homem e a presença de Deus. E Deus é a fonte da vida. E se o pecado me separa de Deus e eu estou vivendo no pecado, isso quer dizer que eu estou separado da fonte da vida. E se eu estou separado da fonte da vida, eu estou morto. Morto. É o que Paulo diz, é um morto vivo. Quem não entregou a sua vida a Jesus está separado de Deus. Se você for no original, no grego, ele diz que esse termo significa que é um cadáver. Alguém sem reação, sem sensibilidade. É a separação total de Deus. É o que Jesus viveu naquela cruz, quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo, é o único momento da minha vida em que eu e o Pai estamos totalmente separados. Por quê? Por causa do pecado. Morte, morte espiritual, falta de sensibilidade. Pastor, mas eu acordo todo dia e durmo. Eu trabalho, estudo, eu vou para a academia,
eu jogo minha bola, meu beach tênis, eu busco os filhos na escola, levo na natação, eu viajo, eu faço dinheiro, eu estou prosperando, eu estou crescendo, eu estou avançando, tudo bem, mas eu quero te dizer que fazendo tudo isso, enquanto você não tiver nascido de novo, uma nova vida em Cristo, uma nova criatura, a Bíblia diz que você está morto. Morto, vivo. Você faz um monte de coisa, parece que está vivo, mas a Bíblia diz que está morto. E nada que você faça, a não ser se arrepender dos seus pecados, te reconecta com Deus. Essa é a condição do homem sem Cristo, é um morto vivo. Em Romanos 3:23, Paulo diz, pois todos pecaram. Foram algumas pessoas que pecaram? Quem está fora da igreja que pecou? Quem? Todos. Eu, você, todos. Você cheirosinho assim, é pecador. Todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória, da presença de Deus. O pecado nos separa. Em Romanos 6:23, Paulo também diz, porque o salário do pecado é a morte. O que ele quer dizer é que não basta eu entender que todos pecaram, eu preciso entender que o pecado me leva à morte espiritual, e morte espiritual na Bíblia é separação de Deus. O homem está totalmente separado de Deus por causa do seu pecado. Em Isaías 59:2, olha o que ele diz, contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Sabe aquelas pessoas falam assim, nossa, mas eu peço tanto a Deus e não acontece, parece que ele não está ouvindo. Não parece não está mesmo. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados impedem Deus de nos ouvir, porque nós estamos separados dele. Ele não consegue nos ouvir, há uma separação. Os nossos pecados nos esconderam do rosto dele, é o que está aqui, escritos do profeta Isaías. Em João 3,36, olha o que ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se você ler os versos 1 e 2, você percebe que Paulo está falando com os efésios, que eram gentios, povos não judeus convertidos ao cristianismo. Mas no verso 3, irmão, ele inclui a si próprio. Paulo era judeu, ele inclui o povo judeu. Ele diz, olha aqui, inclusive vocês que se achavam muito religiosos, judeus, zelosos pela lei, sem Cristo todos vocês eram mortos espirituais. Não importa que vocês conheciam a Torá de cor. Não importa que vocês iam orar às 3 da tarde, iam para a sinagoga, para a igreja, tinham zelos. Não importa que você tenha objetos. Não importa que você tenha uma família que tinha uma religião, uma tradição religiosa. Não, se você não está em Cristo, você está morto. O que ele está dizendo que não é a religião, mas é Cristo que conecta o homem com Deus. Não tem como ser diferente. É isso. Paulo diz, nós judeus também, que nos orgulhamos das nossas obras, e nós nos orgulhamos das nossas obras, porque nós fazemos muitas coisas para Deus, nós acertamos muito. Ele está dizendo, não adianta, somente Cristo conecta o homem com Deus. E querido, isso tem que ser falado no Brasil, porque no Brasil, a ideia qual é? Você tem uma religião, eu estou perto de Deus. O que importa é ter uma religião. Todos os caminhos levam a Deus. Inclusive, minha religião fala até de Jesus. Fala dele. Para uns ele é um profeta, para outros ele até o Filho de Deus, mas assim, eu sigo a ele. E tenho outros intercessores, outros mediadores, outros a quem eu idolatro, outros a quem eu me rendo. E eu tenho outros, eu sirvo a Jesus, eu sirvo a outros. Mas eu queria te dizer que Jesus não é um caminho que nós podemos escolher. Artigo definido, eu sou o caminho, o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus, o único mediador. É Ele. Não tem mais ninguém. É Ele. Não é seguir a Ele e outros. É a Ele e somente a Ele. Não é Jesus e mais outros. É apenas Jesus. Somente Ele. Mas no Brasil, parece que tem a fé suficiente. E está tudo certo. E está tudo ok. E queridos,
vamos em frente. Às vezes a gente ouve assim, as pessoas dizendo, você vai assim, num velório, num lugar, a pessoa morreu. E começa a dizer, mas é uma pessoa muito boa. Inclusive, eu nunca vi ninguém falando mal de alguém que faleceu, né? Maravilhoso. Esse aí, nossa, esse é demais. Esse aí vai direto para o céu. Esse aí vai direto. Aqui, vaga garantida no céu. Era uma boa pessoa? Devia ser mesmo. Gente boa, legal. Poxa, amigo, nossa. Ia lá em casa, gente boa demais. Vai para o céu? De acordo com o padrão de quem vai para o céu? Com o nosso? Porque de acordo com o padrão de Deus, não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram. E afastados estão da glória de Deus, da presença. Se não estiver em Cristo, não vai. O problema é que a gente criou um padrão para nos deixar confortáveis, felizes, para falarmos coisas boas. Mas na verdade o evangelho é o contrário. Pastor, isso está onde? Está na Bíblia. A Bíblia não apenas contém, mas é a palavra de Deus. E ela está dizendo, é Jesus. Não adianta eu ser uma pessoa boa, irmão. Todas as pessoas boas aqui, sem Cristo, estão mortas nos seus delitos e pecados. E somente Ele pode te reconectar com o Senhor. Ainda bem que você está aqui, porque hoje é uma noite de reconexão com Deus em nome de Jesus. Reconciliação, é isso. Precisamos pensar pelo padrão de Deus, porque muita gente acha que está vivo, fala de Deus, faz coisas boas, tem uma religião, mas não entenderam que não é isso. Pastor, mas eu faço minhas rezas todo dia, pastor. Pastor, eu até fui no caminho de Santiago de Compostela, pastor. Eu fui em Fátima, pastor. Pastor, eu estou em tudo, eu faço tudo, vou na igreja todo domingo. Legal, isso é muito bom. Mas sabe o que te leva para o céu e para Deus? É uma pessoa, é Jesus Cristo. Não são penitências, não são sacrifícios. O sacrifício foi feito na cruz. O que eu tenho que fazer é receber a presença, a morada, a habitação, o perdão, a glória dele. E dessa forma eu posso me conectar com Deus. Quem é que está entendendo aí, gente? Quem não está em Cristo está morto. Segundo, o homem sem Cristo é conduzido por um sistema invisível e maligno. Já não está tão invisível assim não, né? Nos sambódromos da vida aí, Satanás já está lá desfilando, né? As coisas estão bem assim, desculpa o termo, né? Escrachadas, né? Mas vamos ler aqui, versos 2 e 3. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que o morto espiritual, a pessoa que não vive em Cristo, pensa que está no controle da sua vida, mas não percebe que na verdade está sendo manipulada pelo mundo, pela carne e também pelo diabo. Está confundindo liberdade com escravidão. Acha que faz o que quer, mas na verdade está presa a vícios, medos, ao orgulho, a compulsões. O morto-vivo não está no controle, está sendo conduzido, mas não percebe. Se você for para o original, o termo traduzido como seguindo os padrões do mundo, dá a ideia de que antes de Cristo, o homem está com o seu pescoço na coleira do diabo, na coleira da sua carne, na coleira do sistema desse mundo. E está sendo conduzido, e acha que é ele que está conduzindo a sua vida, mas na verdade, ele está sendo manipulado por todo um sistema que foi criado para se opor a Deus, aos valores de Deus. É o que Paulo está dizendo. São 3 marcas do morto-vivo. Ele segue o curso desse mundo, que é o sistema de valores contrários a Deus. Ele segue o príncipe do poder do ar, e ele é refém dos seus desejos. São 3 vertentes que aprisionam o morto-vivo.
Se eu puder falar aqui do primeiro, que é o sistema de valores contrários a Deus, o que é isso, pastor? As pessoas pensam que fazem o que querem, mas não fazem. Pensam que tem liberdade, mas não tem. Na verdade, queridos, qualquer pessoa que não está em Cristo é uma Maria vai com as outras sem saber. Que é isso, pastor? Está sendo conduzido, manipulado, está achando que a vida é isso que está vivendo e que está indo no caminho certo. É uma verdade. Mas, queridos, nós somos frutos do meio. Nós reproduzimos o comportamento do mundo, seguimos o padrão do mundo. Tem gente que fala que as novelas, as séries, os filmes, as redes sociais são resultado daquilo que o mundo está vivendo, da sociedade, mas eu queria te dizer que é o contrário. As novelas, os filmes, as séries, as redes sociais é que estão ditando como que as pessoas têm que viver, é que estão criando o padrão do mundo. É por isso, você não é membro da igreja, você que assiste novela, mas você que não é que de repente assiste, assim, você que não é que diz que assiste, você nem percebe, mas você está torcendo para aquela megera que a esposa dele se dá mal e ele ficar com a outra. Você nem percebe. Aí daqui a pouco esse negócio está entrando em você e está começando a ficar normal. E isso é muito sério. O sistema de valores que trabalha contra Deus é uma verdade. E essas vertentes todas vão ditando os valores, os pensamentos, a cultura, e as pessoas vão seguindo o padrão do mundo. Nós temos pecado. Sem Cristo, nós somos mortos espirituais. Pastor, mas assim, eu não sou assim não, pastor. Eu assim não, eu nunca matei ninguém. Assim, eu sou gente boa, não falo mal de ninguém. Eu pago minhas contas, sou dedicado no meu trabalho, sabe, eu sou um homem de uma mulher só, sabe, pastor, eu estou bem, eu acredito nisso tudo, que você é assim mesmo, é verdade, você é assim mesmo, mas vamos ser sinceros, nós temos nossas vaidades, sim ou não? Todos nós temos. Você se alegra sempre com a vitória dos outros? Pastor, meu concorrente bateu 10 vezes a meta que eu bati. Eu até mandei uma cesta para ele parabenizando. Nossa, eu estou tão feliz. Aqui, aquela megera casou com o meu ex. Eu fui no casamento, dei um abraço. Gente, mas que alegria aqui. Eu estou feliz demais. Nossa, é uma alegria. Pastor, tomei uma fechada no trânsito. E aí eu fui atrás dele. Quando eu abri o vidro, ele achou que eu ia gritar. Eu falei assim, que Deus te abençoe. Obrigado, porque você está me ensinando que as coisas não são sempre como eu quero. Irmão, é assim que é a nossa vida, irmãos? Não. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós criamos um padrão de aceitação de Deus. Como assim? O Saddam Hussein vai para o inferno, você vai para o céu. Porque na tua visão você é melhor do que ele. Os líderes do Hamas vão queimar no fogo do inferno, mas você vai morar nas moradas celestiais. Por quê? Você não é terrorista? Não pode falar que é, né? Você não é o que eles são? Você não é? Então está tudo certo. Qual é o nosso problema? O nosso padrão de espiritualidade está baseado no outro, mas eu queria te dizer que Deus não vai nos avaliar se baseando no outro, Ele vai nos avaliar se baseando na palavra, e a palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus, que só há um mediador entre Deus e os homens, e é o homem Cristo Jesus, que só Ele nos leva a Deus. É assim, é o padrão de Deus, do Senhor da glória, é isso. Queridos, nós temos pecados. Talvez você não tenha matado ninguém, mas talvez haja idolatria, inveja, ciúme, mentira, vida sexual desregrada, amargura e tantas outras coisas. A segunda marca do morto-vivo que ele cita aqui é que segue o padrão do príncipe do poder do ar. Pastor, quem é esse príncipe do poder do ar? É o Sassá, irmão, Satanás. É ele. É o príncipe do poder do ar. Pastor, mas eu jamais me deixaria ser influenciado por Satanás, pastor. Eu acredito que você acredita nisso. Só que você é influenciado sem saber. Porque se você soubesse que era, ou se você acreditasse que é, você teria uma vida diferente. É uma verdade. Todos nós somos assim. Satanás está envolvido em muitas áreas da vida de muitas pessoas.
Tem coisas que é Satanás provocando na tua vida e você nem percebe. É ele que quer esse inferno na tua casa, no teu casamento, na vida do teu filho. É ele que quer te afundar numa depressão maldita, numa ansiedade que não passa, para você ser dependente de medicamentos, para dormir, para ter paz, para conseguir viver o seu dia. É ele que te impulsiona a uma raiz de amargura, porque já tem anos que essa pessoa fez isso com você, ou que não fez o que você esperava que ela tivesse feito, e você vive se arrastando nessa raiz de amargura, e você tenta dirigir o carro da tua vida e você não consegue, porque você está tentando dirigir com o freio de mão puxado, porque a amargura vai travando você, você acha que prende o outro, mas quem está preso é você, e Satanás diz, é isso mesmo, olho por olho, dente por dente, não perdoa não, não aceita não dá uma nova chance não, e você vai vivendo escravizado. Sabe quem produz todo esse ambiente? Satanás, o príncipe do poder do ar. É ele que te impulsiona a andar em colisão com essa pessoa que às vezes não fez nada contra você. É uma verdade. Irmão, quem inventou o vape? Quem você acha que foi? Satanás, irmão. Quem te estimula a encher a cara toda sexta-feira? Satanás, irmão. Quem estimula você a ser alguém orgulhoso, que não se rende a Deus? O que é o orgulho? É eu ter certeza que a minha opinião é sempre a melhor. Sempre eu que tenho a razão, como eu penso é o que é certo. Se penso diferente de mim, está errado. É o orgulho. E eu não me rendo a Deus, eu não me curvo a Ele, eu não reconheço que talvez haja razão no que Deus está dizendo, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. É isso. Sabe quem alimenta teu orgulho? Satanás. Satanás. Quem foi que inventou casa de aposta, irmão? Satanás, irmão. E tem crente envolvido nisso. Pare hoje. Vai destruir tua vida, tua família, tuas emoções, tua saúde. Pare hoje. Irmãos, isso é muito sério. Quem é que estimula abuso sexual? Quem é que estimula a quebra da liberdade de expressão, o aborto e tantas coisas assustadoras? Queridos, esse mundo está nas mãos de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro está sob o domínio, sobre o controle do maligno. É o que a Bíblia diz. Olha 2 Coríntios 4. O Deus desta era, D maiúsculo ou minúsculo? Não é o Deus Todo-Poderoso, está falando de Satanás. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Quem são os descrentes? São aqueles que não creem em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou aqueles que não estão em Cristo, para achar que a vida que estão vivendo está tudo bem, está tudo certo. Sabe qual a terceira marca do morto-vivo? É que a sabedoria perde para os desejos. Ele diz, olha, foi trabalhando para satisfazer as suas vontades pecaminosas. Está no verso 3. Os nossos desejos emburrecem a gente. Irmão, você já viu gente inteligente que está destruindo a vida, a própria vida, por causa de um prazer momentâneo? Deu vontade. Morte espiritual. É aquela pessoa que sabe o que é certo, mas não consegue fazer, porque o desejo é maior, é o que eu quero agora, é o que eu desejo agora. É quando o desejo vence a sabedoria, é o que Paulo está dizendo. Irmão, tem gente inteligente se metendo em corrupção por ganância, sabe que vai dar errado, e segue mesmo assim. Como é que alguém em sã consciência comete adultério, irmão? Como? Está destruindo famílias e famílias. Uma loucura. Outro dia, eu vi uma conversa de uns torcedores com um time, com os dirigentes e os jogadores. Eu assisti porque eu achei curioso, e eles falavam assim, aqui, não dá mais para ficar perdendo não, tem que ganhar. Quando o nosso time perde, a gente não consegue trabalhar, não tem vontade de sair de casa, a gente briga com a nossa mulher. Nossa, a gente fica depressivo em casa, a vida parece que não anda, irmão, por causa de um time de futebol, irmão. Eu amo futebol, mas perder minha pá por causa do time, se bem que com o meu é tranquilo.
Então, como assim? Tem uma cantora cantando no Rio lá. E eu vi um monte de fã na porta do hotel. Tinha fã no chão chorando, gritando, porque ela não foi na varanda. Irmão, que coisa louca é essa, irmão? Que loucura é essa? É isso. O pecado vai tirando toda a nossa vida, toda a nossa alegria, toda a nossa identidade, todo o nosso pertencimento, o propósito da nossa vida. O pecado mata. E o texto diz que por causa disso somos merecedores da ira, condenados. E sabe para quem que Paulo está falando isso? Para uma igreja. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque mesmo que um dia você tenha sido liberto da escravidão do Egito, do pecado, não se engane, o Egito não desistiu de te levar de volta não, tá? Ele continua tentando te trazer de volta para a escravidão. Você já percebeu que quando você está num período de uma comunhão mais ou menos com Deus, o teu pior começa a voltar à tona? Teus impulsos, teu comportamento agressivo, os teus desejos pecaminosos vão sendo exaltados? É isso, é uma verdade. É por isso, queridos, que essa palavra não é só para o visitante, mas ela é para você, crente. Cuidado para não estar morto, estando sentado num banco de uma igreja. Mas em terceiro lugar, esse texto nos ensina que o homem em Cristo recebe vida de graça. Verso 4-9. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmão, até aqui é só pancada, né? Paulo fala, ser não vale nada. Mortos espirituais, separados de Deus, merecedores da ira, escravizados pelo padrão do mundo. A coleira do inferno está no seu pescoço. Vocês não vão morar com Ele, mortos nos seus delitos e pecados, e vocês não podem fazer nada para resolver. E Ele começa pressionando, apertando, mas querido, sempre que vier um mais, um entretanto, um todavia na Bíblia, preste atenção no que vem. Sabe por quê? Porque Ele diz, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, separados de Deus, escravos do mundo da carne e do diabo, merecedores da ira. Mas Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor, nos deu vida em Cristo, e por isso em Cristo você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, o escrito de dívida foi resolvido, as algemas foram retiradas, não há mais prisão, não há mais escravidão, mas agora você ressuscitou com Ele para as regiões celestiais, você é livre, você é filho, você é co-herdeiro com Cristo, todas as bênçãos espirituais estão sobre a sua vida, você vai morar no céu. Aleluia! Glória a Deus! Cristo, todavia Deus, mas Deus, Ele fez isso, Ele iniciou, Ele começou, Ele sustentou, é Ele. Todavia Deus, Ele resolveu o problema, Ele fez o que tinha que ser feito. Sabe o que Ele fez? Ele substituiu o nosso coração de pedra insensível por um coração de carne. E agora nós temos sensibilidade espiritual, porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais. E eu consigo entender. Eu entendo, eu tenho clareza. Eu não fui arrancado de qualquer coisa, mas eu fui arrancado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É isso, esse é o Evangelho. Eu agora tenho sensibilidade espiritual. E agora eu posso viver uma vida reta, abundante, no padrão de Deus. E a Bíblia diz que a todos que ouviram
e creram na palavra da verdade foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da herança. Agora o morto-vivo recebeu vida em Cristo e agora o próprio Cristo habita na sua vida. Você agora é templo do Espírito Santo. Não há mais morte, agora é vida e vida em abundância. Aleluia! É isso, irmãos. É isso. Sabe o que é isso? É o Evangelho. Quando te perguntaram o que é igreja é isso. É parede preta, branca. Irmão, hoje é preto, semana que vem é amarelo, outro dia é caramelo. O que importa é o centro da igreja, que é Cristo, irmão. É Ele, é Ele. E no verso 6 ele diz: juntamente com Ele nos ressuscitou. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele foi lançado nas profundezas do inferno, até que o Espírito Santo mergulhou lá e trouxe Ele de volta, não para viver na terra, mas para se assentar à direita de Deus nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, governo, autoridade e todo nome que se possa mencionar no céu, na terra e debaixo da terra. Eu queria que você entendesse que Jesus não é uma autoridade, mas Ele é a maior autoridade. Ele não é apenas um rei, Ele é o Rei dos reis. Ele não é mais um Senhor, mas Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei da glória. Ele, Jesus. Mas sabe o que é mais maravilhoso ainda? Ele diz que com Ele, juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. Posso te explicar o que é o batismo? O batismo é assim: quando você mergulha, corpo completo, imersão total nas águas, é a tua sexta-feira, você está morrendo para o pecado. Você está deixando nas profundezas das águas todo o teu passado de pecado. E quando você ressurge nas águas, emerge nas águas, você está ressuscitando com Cristo para viver nos lugares celestiais. Esse é o batismo, é isso. Sabe o que ele está dizendo? Que você em Cristo está sentado nos lugares celestiais. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É simples. Se você está nos lugares celestiais, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Maior é o que está em nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a você. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O céu é para você, a vida abundante é para você, tudo é para você. Você não tem que se preocupar com mal olhado, com inveja, com macumba, com trabalho. O que quer que for, não entra. A tua casa é blindada, os céus estão na tua casa, você é guardado, os anjos de Deus estão sobre você, e Ele cuida de você, e Ele guarda você, e Ele abençoa a sua vida. E por isso, você pode desfrutar da plenitude do que Deus tem para quem está em Cristo. Eu te pergunto, você está em Cristo? Você está em Cristo? Igreja é isso, irmão, está em Cristo. A salvação é uma obra de Deus, não do homem. Posso falar uma coisa? Não foi você que quis vir para a igreja não, irmão. Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. É assim, irmão. Ele começou, Ele nos amou primeiro. Ele iniciou, Ele provocou, foi Ele. Não pense que você está fazendo um favor a Deus por estar aqui, não. Na verdade é o contrário. E isso tudo é resultado de 3 coisas: misericórdia, amor e graça. Sabe o que é misericórdia? É merecer o mal e receber o bem. Salmo 103, Ele não nos trata como merecemos. Amor é sacrifício, é entrega, é renúncia. Ele matou o filho por amor a você. E sabe o que é graça? Graça não é esforço, não é mérito. Graça é um dom de Deus, é o presente de Deus. Pela graça vocês são salvos. O que eu quero dizer é que não há nada que você possa fazer para entrar no céu. Irmão, a pessoa pode ser caridosa, bondosa, pode vender tudo o que tem e morar num mosteiro, abençoar projeto na África, passar de domingo a domingo na igreja. Ele pode orar todo dia, ele pode viver no monte, ele pode ser Deus na terra para a gente. Mas, irmão, nada disso garante a nossa salvação. Não tem como.
Não tem como, é graça, é favor imerecido, isso é graça, é assim. Ele diz que é assim porque Ele não quer que ninguém se glorie. O que Ele está dizendo é que ninguém vai chegar no céu batendo no peito dizendo: eu estou aqui porque eu conquistei minha salvação, eu mereci, porque eu servi na igreja, porque eu liderei célula, porque eu preguei no púlpito, porque eu ganhei gente para Cristo, porque eu fiz um monte de coisa para Deus. Ninguém pode dizer isso, porque a salvação é pela graça. Não tem como. Sabe por quê? Só Cristo nos leva para lá. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas sem Cristo, você é apenas a melhor pessoa do mundo. Você não é salvo. O Evangelho da Graça anula dois enganos: o orgulho religioso, que é quando nós nos achamos melhores do que os outros. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou pregando dessa altura para você porque é a minha função como pastor da igreja. Mas eu também estava morto nos meus delitos e pecados como você estava. Se não fosse Cristo, irmão, eu não seria nada. Continuo não sendo muita coisa, não. O que tem de bom em mim é Jesus. A verdade é essa. É minha função. Preciso pregar daqui para você me ver. Mas nós estamos juntos nessa caminhada, amém? Vamos aí. É minha função. Não é alguém superior falando para alguém inferior, não, irmão. Nós estamos no mesmo barco. Pelo menos eu espero que você esteja indo para o céu comigo. Quem vai para o céu comigo aí, irmão? Amém? A gente vai se encontrar lá, irmão. Churrasco todo dia, irmão. Ó, lá não tem negócio de carne de segunda, terceira, não, irmão. Lá é aqui, ó. E lá dá para comer picanha. Aqui não dá, não. Mas lá dá, irmão. Tá tudo certo. É assim, é assim. Amém? Mas a graça também anula um outro engano, sabe qual é? A condenação pessoal. Porque tem gente que está ouvindo isso tudo e está dizendo: eu sou tão ruim que não tem como eu ser salvo. Irmão, você pode ser a pior pessoa do mundo, mas se Cristo estiver na sua vida, você é filho, você é cordeiro com Cristo, você vai morar no céu. Então não tem porquê, irmão, você não sair daqui com a certeza da tua vitória, da tua salvação, da tua justificação. E tudo isso acontece para quê? Para nós sermos aplaudidos? Não, irmãos. É porque Jesus quer nos expor no céu como troféu da graça dele, irmão. Dizendo aqui: meu filho, eu salvei a vida dele. É para isso. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que fomos feitos por Deus e criados em Cristo para as boas obras. Olha o que diz o verso 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. O que Paulo está dizendo é que nós não fomos apenas salvos de algo, mas nós fomos salvos para algo. A salvação não termina em você, mas ela continua através de você. Se fosse para a gente ser salvo e ir para o céu, a gente já tinha subido, mas na verdade a gente ficou aqui. Por quê? Porque nós temos uma missão. E essa missão é levar o Evangelho, é ser um testemunho da glória de Deus onde nós passarmos. É o nosso papel. Eu sei que as boas obras não salvam, como muita gente acredita. Mas quem é salvo, naturalmente, realiza boas obras. Porque a essência de Deus está dentro de nós. Quem entendeu isso aqui, gente? Fez sentido para você? O que eu quero dizer, irmãos, é que antes de Cristo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, dominados por esse sistema contrário a Deus, escravizados por Satanás e pelos nossos desejos. E por causa disso, nós nos tornamos condenados, merecedores da ira. Mas Deus, em sua rica misericórdia e com o grande amor com o qual nos amou, nos deu vida em Cristo. E por isso, nós podemos viver para sempre com Ele. Quem recebe essa palavra aqui? Mas eu quero dizer uma coisa para algumas pessoas aqui. Hoje é a tua oportunidade de ter vida espiritual, de viver para Deus. Hoje, eu quero falar com dois grupos específicos de pessoas aqui. Preste atenção em mim, por favor. Dois grupos. O primeiro grupo é alguém que nunca fez uma oração de entrega. Você vai poder fazer agora, de entrega ao Senhor Jesus. E o segundo grupo são aqueles que um dia já fizeram, se entregaram, mas pararam no meio do caminho. Então eu quero convidar todos a fechar os seus olhos e a baixar as suas cabeças. E você
que reconhece que a tua vida não está alinhada com Deus como deveria, mas hoje você quer alinhar, você quer sair daqui com a certeza de que você está em Deus, de que Ele é com você, de que as promessas dEle são para você, de que você pode descansar e saber que Ele está no controle da tua vida. Eu quero convidar todos aqui, todos os presentes, a repetir essa oração no fundo do coração, não precisa ser em voz alta, no fundo do coração. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso me arrepender dos meus pecados. E eu te peço que conduza a minha vida na direção da tua vontade, das tuas promessas e de cada propósito que o Senhor tem para mim. Eu oro para que essa minha oração alcance a minha casa, a minha parentela, os meus amigos. Eu quero ter certeza de que posso esperar o melhor do Senhor para a minha vida. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém.